Nesse vídeo aqui, a gente vai automatizar algumas tarefas do dia a dia utilizando Python. Bom, aqui eu estou dentro da pasta Imagens e dentro da pasta Capturas de Tela no meu computador e eu quero renomear as fotos, as imagens que eu fiz captura de tela aqui dentro do computador. E eu tenho aqui as imagens com nomes totalmente diferentes e eu quero que elas tenham um padrão de nomenclatura, por exemplo. Eu quero renomear elas para captura 1, captura 2 e assim por diante. Como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro de tudo eu preciso pegar o caminho que eu tenho aqui nessa pasta. Bom, vim aqui, copiei o caminho e aí, ponto de atenção, se você estiver no Windows ou outro sistema operacional, aí você precisa ver como escrever o caminho da pasta que você está, tá? Fácil, é só perguntar para uma IA como que você escreve o caminho da pasta para que o computador entenda através de código para uma IA. Copia esse caminho e passa ele por completo, tá? É importante passar ele por completo. Coloquei esse caminho entre aspas e vou falar aqui que ele está na variável pasta, ok? Para fazer esse processo de renomeação dos arquivos, a gente vai utilizar a biblioteca OS, que já vem instalada por padrão com Python. Tenho aqui os meus arquivos, né, que eu vou listar, né? Então eu vou colocar aqui arquivos igual a os.listdir, abre e fecha parênteses, pasta. Para a gente entender o que acontece aqui, eu vou imprimir esse arquivos, né, o conteúdo dessa variável, para a gente ver o resultado, tá? Então eu vou dar aqui um vrun renomeação 2.py, tá? E aqui outro ponto, você pode simplesmente apertar aqui o botão de play para rodar o arquivo Python, caso você não use esse gerenciador de pacotes aqui, que é o UV que eu normalmente uso, né? E aqui, olha só, ele imprimiu, né? Então dentro dessa variável arquivos, ele ficou com uma lista dos arquivos que eu tenho lá dentro dessa pasta. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que percorrer esses arquivos para a gente tentar renomear eles de alguma forma, né? Então eu vou criar um loop for que vai percorrer cada um desses arquivos. Então eu vou fazer aqui o for e vírgula nome e eu vou colocar aqui enumerate arquivos, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui a extensão do arquivo, né? Eu quero identificar a extensão do arquivo. Vou colocar aqui extensão igual a os.pet.split text nome, abre e fecha colchetes 1. Vamos entender o que aconteceu aqui. Aqui a gente está pegando o caminho completo, né? Aqui o nome do arquivo que a gente está enumerando de alguma forma, porque a gente está percorrendo todos os arquivos daquela lista. E agora a gente está dividindo esse texto e pegando o que tem na posição 1. Vamos ver o que sai nessa posição 1. Vou tentar fazer aqui o print de extensão, tá? Então, novamente, vou rodar o arquivo e ele vai imprimir a extensão do arquivo. O único ponto é que eu coloquei aqui a split text com 2 T's, né? Um do split e outro do text, mas aparentemente só tem um T. Então, agora sim ele viu que nós temos PNG, PNG, PNG e assim por diante. Ou seja, ele identificou que a extensão do arquivo é a PNG, tá? E agora a gente vai renomear, né? Então a gente tem as duas coisas separadas. A gente tem a extensão e a gente tem o nome do arquivo. E eu quero renomear o arquivo e manter a extensão, né? Eu não quero alterar a extensão do arquivo, tá? Então eu vou definir um novo nome para o arquivo aqui. Vou falar aqui que o novo underscore nome, aqui nome, é igual a f. E aqui eu quero que os meus arquivos, como eu mencionei, tenham um padrão de nome. Então eu vou falar que eles têm o nome captura, underscore, abre e fecha parênteses, i. Qual que é a ideia? Eu quero que ele tenha o nome captura 1, captura 2. Então o i ele é justamente resgatado aqui com esse enumerate, tá? Então ele é o número ali do arquivo. Ele vai começar do zero, tá? Se você não quiser que ele comece do zero, você pode alterar aqui, colocar como i mais 1 ou
fazer alguma outra estratégia aqui com o código, né? E depois disso eu vou colocar a extensão, né? Então eu vou ter o nome do arquivo e extensão. Aí a gente tem o nome do arquivo. Como que eu renomeio então os arquivos por completo, né? Então eu vou utilizar aqui o os.rename, vou abrir e fechar parênteses, vou colocar aqui os.patch.join, abre e fecha parênteses, pasta, vírgula, nome. Né? Então, ou seja, eu preciso do caminho completo do arquivo. Eu tenho aqui o caminho da pasta, né? E aí eu vou colocar depois o nome do arquivo. Ou seja, eu estou unindo aqui, colocando por completo o endereço da pasta e o nome do arquivo. Coloquei o nome original do arquivo, eu quero renomear ele, eu quero trocar esse nome do arquivo. Agora eu vou utilizar o mesmo comando, então eu vou colocar aqui os.patch.join, né? Então eu vou colocar vírgula, os.patch.join e vou colocar, ao invés de nome, vou colocar novo nome. Que daí eu coloco o novo nome para substituir o nome do arquivo. Para a gente saber se o código rodou corretamente, eu vou colocar aqui um print no final, colocando ali print, os arquivos foram renomeados com sucesso, né? Beleza, agora então eu vou rodar novamente esse script e daí a gente vai lá para a pasta dar uma olhada se os arquivos foram renomeados e agora eles estão com o nome de captura 1, captura 2 e assim por diante. Então foi alterado, né? Então ficou com captura 0, né? Lembra que eu mencionei que a gente vai começar do 0 e a gente tem o captura 1, captura 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza, concluímos a nossa primeira tarefa aqui de automação de tarefas diárias com Python, né? Então, todo dia eu faço uma captura de tela e tal, e de tempos em tempos eu quero rodar esse script para renomear os arquivos. Mas agora eu quero realizar uma nova tarefa. Eu quero, ao invés de renomear arquivos, eu quero mover arquivos. Como que eu faço isso? Para fazer isso, vou criar aqui um script Python movendo 2, né? Movendo 2.py, porque obviamente eu planejei aqui as tarefas, e agora eu quero utilizar novamente a biblioteca OS, tá? Vou fazer aqui o import da OS, e nesse caso também vou utilizar a biblioteca Shutil. Import Shutil, e agora eu vou colocar aqui origem igual ao caminho dos arquivos que eu quero mover para algum lugar. Então imagina que todo dia eu baixo os arquivos no meu computador, ali eu baixo uma série de arquivos no computador, mas eu quero organizar eles, tá? Então eu quero mover as imagens para a pasta de imagens, os documentos para a pasta de documentos, e eu quero fazer tudo isso aí de forma automatizada, para eu não ter que ficar escolhendo o que eu quero mover para onde. Eu já sei mais ou menos onde eu quero mover, e eu quero que o computador faça isso de uma vez só, tá? Bom, como que eu faço isso daqui? Eu preciso colocar o caminho completo de onde estão os meus arquivos, né? Então ele já está sugerindo aqui, né? O home/alan/downloads. Reparei que aqui eu tive que colocar o caminho completo, né? Então, se você estiver no Windows, novamente, você precisa colocar lá o C, 2 pontos, tal e tal e tal. Senão ele vai buscar aqui dentro da pasta que estão os seus arquivos Python. E não é isso exatamente o que você quer. Além disso, agora a gente quer colocar o destino, para onde que esses arquivos vão, né? Então, eu vou colocar aqui destino, igual a, abre e fecha chaves, e vou dar um Enter. E agora eu vou colocar a extensão do arquivo, 2 pontos, o destino, tá? Então, justamente, ele está sugerindo aqui para mim, né? O ponto PNG vai para a pasta de imagens, depois o ponto PDF vai para a pasta de documentos e o ponto MP4 vai para a pasta de vídeos, né? Então, ele já está sugerindo aqui porque eu tenho outro arquivo com esse nome, então ele consegue correlacionar os dois, né? Mas, beleza, aqui a gente já tem esses tipos de arquivos e são justamente esses tipos de arquivo que eu quero mover, tá? Então, vamos lá na minha pasta de downloads, eu deixei um exemplo aqui, né? Então, tem um arquivo PDF, outro PNG e outro vídeo. A gente vai ver se esses arquivos vão para aquela pasta. Como que eu faço isso? Novamente, eu preciso percorrer ali o meu diretório de origem e listar os arquivos. Então, vou fazer aqui um for arquivo em os.listdir origem, né? Então, eu vou listar o diretório e agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer extensão igual a os.patch.splitText, abre e fecha parênteses, arquivo. E aí é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá? A gente está pegando a extensão, aqui ele inclusive me sugeriu um lower,
o que é interessante, caso ali você tenha algumas extensões, por exemplo, .png e .png com letras todas maiúsculas, né? Então aqui a gente deixa com tudo letras minúsculas, por exemplo. Agora a gente precisa fazer algo extra aqui, tá? Então eu quero fazer um if extensão em destino, tá? Então eu vou pegar aqui if extensão em destino, tá? Ou seja, eu tenho aqui o meu destino, né? E eu estou verificando se a minha extensão, a extensão do arquivo, ela está no destino. Ou seja, se eu pegar um arquivo em outro tipo de formato, tipo docx, não quero mover docx para a pasta de documentos. Pode ser alguma coisa que eu precise lá dentro da pasta de downloads. Beleza, ele não vai fazer nada. Ele vai pegar só os arquivos que têm essa extensão aqui, né? Então, if extensão em destino, aí a gente vai fazer alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, eu vou pegar, né, pasta underscore destino igual a destino, abre e fecha colchetes, extensão. Então, o que ele está fazendo aqui com esse comando? Ele está pegando e consultando esse dicionário aqui, né? Ele está pegando a extensão, então ele está pegando, por exemplo, a extensão PNG e está resgatando o destino que é compatível com a extensão PNG, tá? Então ele está pegando aqui o home /alan /imagens e agora colocando a pasta de destino que eu tenho que mover esse arquivo, que é o que ele está enxergando nesse momento dentro do loop for, beleza? Bom, fazendo isso daqui, agora eu quero utilizar o os.makeDirs, abre e fecha parênteses, vou pegar aqui a pasta destino, vírgula, exist, underscore ok, igual a true. Aqui, se não tiver a pasta de destino, né, basicamente ele vai criar ou verificar se ela existe, né? E aí a gente tem que utilizar o shutil agora para mover os arquivos. Então eu vou pegar o shutil.move, vou abrir e fechar parênteses, vou colocar aqui os.pat.join, abre e fecha parênteses, origem, vírgula, arquivo, né? Então eu estou pegando o arquivo, então eu estou, na verdade, unindo esse caminho, né? Então eu estou pegando a origem, que é o caminho do downloads, e estou pegando o nome do arquivo para unir tudo numa coisa só. Daí eu estou passando o nome desse arquivo com o caminho dele completo e passando o caminho completo para onde ele deve ir. Então estou pegando aqui a pasta de destino e unindo com o nome do arquivo. Então eu quero que esse arquivo ele vá para a pasta de destino, tá? Então com esse processo todo a gente deve ter os nossos arquivos movidos corretamente. Aqui eu coloquei também um print para finalizar a tarefa. E agora vamos tentar mover os arquivos. Vou fazer aqui o uv run, movendo 2.py e run. Daí, aparentemente, os arquivos organizados automaticamente, tá? Vamos dar uma olhada. Na pasta de downloads não tenho mais nada. Vamos ver aqui na pasta de vídeos, por exemplo, eu tenho o vídeo.mp4. Na pasta de imagens eu tenho o robozinho ali, que era o que eu tinha na pasta de downloads, tá? E na de documentos eu tenho esse arquivo do Platner, que era o que estava lá também na pasta de downloads. Então a gente conseguiu executar essas tarefas. Só que agora eu vou retornar os arquivos lá para a pasta. Por quê? Porque talvez eu não queira mover eles só quando eu rodar esse script. Eu quero deixar um script agendado ali para rodar de alguma forma, tá? Então a gente vai ver agora como que a gente agenda, utilizando Python, a execução de uma determinada tarefa. Agora, para executar uma tarefa, agendar uma tarefa, a gente vai criar o agendamento 2, agendamento2.py. E nesse caso, o que nós queremos? Nós queremos agendar a tarefa. E para isso existe uma biblioteca que chama schedule em Python, né? Eu vou fazer aqui o import dessa schedule. Essa daqui ela não vem instalada por padrão com a linguagem, né, com Python. Então você tem que instalar ela, caso você já não tenha ela instalada ali no seu ambiente. E eu vou fazer o import time e import os. Agora eu quero rodar aquele script do movendo 2.py toda vez que alguma coisa acontecer. No caso, toda vez que eu estiver ali num horário, por exemplo, 8h50 da manhã. Beleza? Então, eu vou criar aqui uma função para mim rodar, né? Repare que eu não precisaria ter um script separado. Eu tenho aqui o script separado. Então, basicamente, essa função ela vai chamar esse script separado. Vamos fazer aqui o def organizar
abre e fecha parênteses, e aí 2 pontos, tá? 2 pontos, e aqui dentro eu vou colocar os.system, system, e agora eu vou colocar, entre aspas, o comando que vai me permitir executar esse arquivo. No meu caso específico, é o uv-run movendo.py. Se você não tiver o uv instalado, pode ser simplesmente python movendo.py, tá? Então eu vou fazer aqui o uv-run movendo.py, e aí, o que acontece? A gente precisa agora agendar essa tarefa. Para agendar a tarefa, eu vou utilizar o schedule.every, abre e fecha parênteses. Então, eu tenho que fazer aqui essa tarefa a cada, né, ponto dia, então todo dia, ponto at, né, então a um determinado horário. Daí eu vou colocar entre aspas o meu horário. No meu caso aqui, no meu computador, é em torno de 8h46, né? Então, vou colocar aqui 8h48, vamos ver se dá tempo. Então, 8h48, e por fim, eu vou colocar aqui um ponto do, abre, fecha parênteses, organizar, né? Ou seja, ele vai fazer aqui o organizar, que é rodar a função organizar. E aí eu tenho que rodar esse script de forma contínua. Esse daqui é o ponto negativo disso daqui, eu preciso ficar rodando esse script de forma contínua, né? E aí até chegar nesse horário. Então, while true, 2 pontos, e aí eu vou colocar aqui schedule.runPending, tá? Então, ele vai ficar aqui com a execução pendente, e essa execução pendente só vai ser executada quando for 8h48, no meu caso, tá? Então, eu vou dar aqui um time.sleep e vou rodar o arquivo, tá? Aí, ele está rodando o arquivo e aparentemente foi não, ele não está rodando o arquivo, tá? Ele está esperando, agendamento 2, e agora deu algum errinho aqui, tá? E assim, o formato de tempo estava inválido, preciso colocar um 0 antes, tá? E aí, vamos ver. E agora ele ficou rodando o script. Como deve dar 8h48 rápido aqui no meu computador, quando ele rodar, ele deve imprimir aqui aquele arquivos movidos com sucesso quando ele rodar a tarefa ali do movendo2.py. No meu caso eu coloquei movendo.py, né, porque eu já tenho um script movendo preparado também, que faz exatamente a mesma coisa. Okay? E aí eu coloquei aqui esse timesleep, entre parênteses 60, né, para que ele não fique executando a todo momento. Ele dá um tempo ali para continuar esse loop aqui e ele não esgote, por exemplo, a memória do meu computador e tal. Sim, eu ia trocar o horário da execução, porque eu achei que eu tinha passado de alguma forma, né? Mas foi por conta do time sleep. E antes de que eu conseguisse trocar o horário ali, ele exibiu, né, arquivos organizados automaticamente. Então vamos voltar lá, né? E dentro da pasta downloads não tem mais nada, porque os arquivos foram movidos automaticamente. Então é isso que eu tinha para esse vídeo. A gente conseguiu executar aqui uma série de automações que eu espero que ajudem você no seu dia a dia. Até a próxima.